É possível que um pecado cometido em segredo, dentro de uma sala fechada e por líderes de oração, tenha o poder de destruir o casamento do irmão do banco ao lado. O que você vai ouvir hoje não é um ataque à liderança, mas um alerta desesperador sobre uma das maiores ferramentas de destruição em massa operando silenciosamente dentro das nossas igrejas. Todos os anos, homens e mulheres se reúnem a portas fechadas na comissão de nomeações. O objetivo é santo, mas o que acontece ali dentro muitas vezes se transforma em um tribunal implacável. Ellen White deixou avisos severos e assustadores sobre o perigo de mover a língua para quebrar o sigilo que deveria ser sagrado. Se você acha que a fofoca de corredor é perigosa, você precisa entender o que acontece quando a liderança usa informações confidenciais como moeda de troca. Nos próximos minutos, você vai descobrir como um segredo quebrado gera processos judiciais, destrói famílias, e o que a profetisa do Senhor disse que Deus fará com aqueles que usam o zelo espiritual para mascarar o assassinato de reputações. Para compreender a gravidade desse cenário, nós precisamos abrir a porta blindada da sala onde as decisões mais importantes de uma comunidade são tomadas. O ambiente da comissão de nomeações nasce, originalmente, para ser um lugar de profunda oração, jejum e busca pela direção do Espírito Santo. É o momento em que a liderança se reúne com um propósito nobre: avaliar quem conduzirá o rebanho nos meses seguintes. No entanto, o coração humano é enganoso e facilmente transforma esse fórum sagrado em um verdadeiro tribunal de sentenças secretas. Quando o processo de avaliação dos nomes começa, o peso de se analisar a vida de um membro é colocado na mesa, e é exatamente aí que a linha entre a justiça divina e a soberba humana começa a desaparecer. Analisar a idoneidade de alguém para exercer um cargo de liderança exige temor, tremor e uma misericórdia profunda, mas o que frequentemente se vê é uma dissecação fria da reputação alheia. O verdadeiro perigo espiritual operando nesses bastidores não está na identificação de uma irregularidade legítima ou no zelo em proteger o rebanho de líderes inaptos. Apontar uma falha de caráter real ou um comportamento público que desqualifique um membro faz parte da disciplina bíblica necessária. O grande erro mora na linha extremamente tênue que separa a disciplina correta do prazer velado e hipócrita em expor e debater a fraqueza do irmão de banco. Em muitas dessas reuniões, o erro de um indivíduo deixa de ser um motivo de choro, intercessão e dor para se tornar um espetáculo de entretenimento espiritual, onde detalhes desnecessários da vida íntima, do passado ou de crises familiares são trazidos à tona sob o manto de um falso moralismo. Transforma-se o altar em um balcão de fofocas revestido de autoridade eclesiástica. Mas o verdadeiro desastre espiritual não começa quando o erro do irmão é apontado. Ele começa quando a porta daquela sala finalmente se abre, e o que era para ser um sigilo absoluto diante do Deus Todo-Poderoso vira mercadoria barata de fofoca nos corredores. E as consequências práticas disso são devastadoras, cruéis e definitivas para a sobrevivência de lares inteiros, como veremos em detalhes a seguir. Quando o relatório final da comissão, a famosa harpa com os nomes dos escolhidos, é finalmente levado e lido diante de toda a congregação, um protocolo sagrado de proteção deveria ser acionado automaticamente. O regulamento e a ordem da igreja são claros. Se algum membro possuir uma objeção legítima contra qualquer nome apresentado, a regra exige um sigilo absoluto. Esse membro deve procurar a liderança em particular, e o assunto precisa ser tratado exclusivamente entre a pessoa que apontou o problema, o ancião e a comissão, longe dos ouvidos do público. Esse mecanismo existe para blindar tanto a igreja quanto a dignidade do envolvido. No entanto, o que acontece na prática é o nascimento de um mercado paralelo de informações, onde o protocolo é completamente violado e a harpa de votação se torna o estopim para uma rede oculta de murmuração. O que deveria ser guardado a 7 chaves sob o olhar de Deus ganha vida própria e passa a circular livremente de boca em boca pelos cantos do templo. Para entender como essa engrenagem maldita funciona, precisamos expor a anatomia exata do vazamento de informações dentro da comunidade. Raramente a fofoca de bastidores viaja de forma escancarada. Ela prefere se disfarçar com uma roupagem de falso zelo e espiritualidade. O vazamento começa com aquele comentário sutil, mascarado como um piedoso pedido de oração, no pequeno grupo ou na classe da escola sabatina,
onde alguém solta uma frase calculada dizendo que determinado irmão precisa de intercessão por estar passando por fortes provações de caráter. Outras vezes, o crime espiritual se consolida naquelas conversas paralelas que acontecem logo após o término do culto, no estacionamento ou nos corredores, onde cochichos e olhares enviesados direcionados ao altar fazem com que a confidência corra pelos bancos da igreja em velocidade alarmante. Líderes e membros esquecem que a quebra de um segredo confiado a uma comissão eclesiástica é um ato de alta traição contra o próprio corpo de Cristo, uma profanação do voto de confiança que receberam. A informação confidencial, uma vez solta no ar, funciona como uma moeda de troca social para massagear o ego de quem se acha mais santo ou mais informado do que os outros. O boato ganha contornos de verdade absoluta, adicionando mentiras e suposições a cada nova boca que repete a história. Quando esse sigilo é quebrado, o estrago espiritual e moral deixa de ser apenas um problema administrativo e institucional de dentro das quatro paredes da igreja e passa a invadir a santidade e a paz das casas dos membros envolvidos. As consequências deixam de ser teóricas e se tornam terrivelmente reais, físicas e emocionais. Mas até onde vai, na prática, o poder de destruição de uma confidência vazada pelos corredores? O que acontece de verdade com a estrutura de um lar quando o tribunal implacável criado no banco da igreja invade a mesa de jantar e devasta a mente de uma família inteira? É exatamente esse rastro de destruição que nós vamos analisar agora. O impacto real de um segredo vazado pelos bastidores da igreja não se resume a relatórios perdidos ou cargos vazios. Ele deixa um verdadeiro rastro de sangue espiritual e destruição por onde passa. Quando a intriga gerada dentro da comissão de nomeações ou nas conversas paralelas de corredor finalmente chega ao ouvido da pessoa que foi exposta, o cenário é devastador. O indivíduo, que muitas vezes ia ao templo em busca de refúgio e cura, descobre que sua vida íntima virou piada e julgamento na boca daqueles que deveriam pastoreá-lo. O resultado imediato dentro de casa é uma explosão de sentimentos terríveis. Surgem brigas severas e discussões inflamadas entre casais, alimentadas pela desconfiança mútua e pela terrível vergonha de encarar a comunidade. A humilhação pública é uma força tão destrutiva que desarma a estrutura de lares inteiros, provocando crises psicológicas profundas, depressão e, em casos extremos, divórcios dolorosos causados pelo desgaste e pelo vexame social. A destruição é tão avassaladora que o problema frequentemente ultrapassa a esfera da fé, resultando em processos judiciais severos por calúnia, injúria e difamação contra líderes e contra a própria instituição, arrastando o nome da igreja para a lama dos tribunais humanos. Essa terrível realidade expõe uma inversão completa da missão do Evangelho. O púlpito e os bastidores administrativos, que nasceram unicamente para salvar almas e restaurar os caídos, quando são completamente contaminados pelo vírus da fofoca institucionalizada, deixam de ser um pronto-socorro espiritual e passam a funcionar como uma fábrica de traumas. O ambiente sagrado se transforma em um lugar hostil que produz apostasia em massa de famílias inteiras. Filhos adolescentes e jovens, ao testemunharem a hipocrisia dos bastidores e a forma implacável como seus pais foram humilhados e descartados por boatos de liderança, abandonam a fé com profunda revolta no coração e nunca mais querem pisar em uma igreja. Ellen White detalha com precisão cirúrgica esse fenômeno em seus escritos, alertando que o pecado do mexerico e a exposição cruel das falhas alheias destroem a espiritualidade e fecham a porta da salvação para muitos que estavam ensaiando os primeiros passos na fé. Quando a liderança e os membros agem como juízes implacáveis, eles rasgam o manto da graça e transformam a comunidade em um deserto espiritual onde nenhuma alma consegue sobreviver. Ver lares inteiros serem despedaçados e reputações assassinadas por causa de fofocas administrativas disfarçadas de zelo eclesiástico é algo absolutamente assustador e revoltante. O coração do espectador se indaga como um ambiente de oração pode abrigar tamanha crueldade moral. Mas diante desse cenário de terra arrasada, o que a voz profética inspirada pelo Senhor diz textualmente sobre esse comportamento? Qual é o veredito exato e definitivo de Ellen White para os oficiais, líderes e membros de igreja que participam, apoiam ou toleram esse pecado silencioso dentro das comissões?
As advertências que ela deixou escritas para o nosso tempo são muito mais duras, severas e impressionantes do que qualquer um de nós ousaria imaginar. É esse julgamento profético que nós vamos desvendar integralmente agora mesmo. Para compreendermos a real gravidade espiritual desse comportamento, nós precisamos abrir os livros do Espírito de Profecia e encarar o veredito definitivo que Deus deixou para o seu povo. Ellen White aborda de forma extremamente severa e direta o pecado da fofoca, do mexerico e, acima de tudo, a quebra de confiança entre os irmãos na fé. Em obras fundamentais como Testemunhos Seletos e Mente, Caráter e Personalidade, A Mensageira do Senhor não poupa palavras para descrever o estrago causado por línguas desenfreadas dentro da igreja. Ela não trata a fofoca como uma fraqueza humana boba ou um deslize social comum de corredor. Com uma precisão cirúrgica e assustadora, Ellen White compara a difamação e o vazamento de comentários depreciativos ao próprio assassinato espiritual. Ela afirma textualmente que aqueles que destroem a reputação de um irmão de banco estão, na verdade, manchando suas mãos com o sangue de uma alma, cometendo um crime contra o céu ao aniquilar a dignidade e a paz de pessoas pelas quais Cristo pagou um preço infinito no Calvário. Essa advertência profética ganha contornos ainda mais alarmantes quando analisamos o papel daqueles que foram investidos de autoridade eclesiástica. Através dos escritos inspirados, nós conseguimos provar que Deus considera a quebra de sigilo por parte de oficiais da igreja, como anciãos, diretores e membros de comissões, como uma verdadeira rebelião aberta contra a ordem e o governo divino. Ellen White adverte que quando um líder usa o acesso privilegiado a informações confidenciais para alimentar conversas paralelas, ele comete o mesmo pecado que desestabilizou o próprio céu, a quebra da lealdade e da confiança sagrada. O veredito do Senhor é claro. A quebra do voto de sigilo em uma comissão administrativa remove completamente a autoridade espiritual da liderança. Homens e mulheres que não conseguem guardar a harpa de segredos de sua comunidade perdem o direito de guiar o rebanho, pois transformam a mesa de reuniões santificadas em uma mesa de escarnecedores, onde o Espírito Santo simplesmente não pode habitar. Compreender o peso profético avassalador desse erro oculto nos deixa diante de uma encruzilhada espiritual urgente e inevitável. Ficou claro que tolerar o vazamento de informações e o julgamento maldoso a portas fechadas está drenando o poder das nossas igrejas e expulsando a presença de Deus dos nossos templos. Mas como nós podemos, na prática, curar uma ferida tão profunda e crônica que já se espalhou pelos bancos? De que maneira a igreja pode restaurar a ordem sagrada, resgatar o verdadeiro temor ao Senhor e proteger os seus membros de virarem alvos vulneráveis desse terrível tribunal oculto? É exatamente essa fórmula de restauração e cura que nós vamos decifrar agora, no nosso desfecho estratégico. A resolução para essa crise espiritual e administrativa exige um retorno urgente à essência do Evangelho, o resgate do altar e a transformação definitiva das nossas comissões de um tribunal implacável para um ambiente de verdadeiro acolhimento e temor a Deus. A comissão de nomeações precisa, desesperadamente, voltar a ser um espaço de joelhos dobrados, onde o foco principal não seja a dissecação fria ou a exposição cirúrgica do erro de um membro, mas sim a sua restauração espiritual e o seu crescimento na fé. O voto de sigilo de cada oficial de igreja não pode mais ser encarado como uma mera formalidade burocrática ou uma regra administrativa que pode ser contornada em conversas de corredor. Esse segredo precisa ser tratado com a solenidade de um voto de fidelidade inegociável feito diretamente ao Senhor do Universo. Guardar a dignidade do irmão de banco, mesmo quando ele falha, é o reflexo mais puro do caráter de Cristo, que cobriu a nossa vergonha no Calvário para nos dar uma oportunidade de recomeço. Diante disso, nós somos confrontados com uma verdade que define a sobrevivência de qualquer comunidade de fé. A maturidade espiritual de uma igreja local jamais será medida pela rigidez matemática dos seus julgamentos internos ou pela capacidade de sua liderança em policiar e expor as imperfeições alheias. A verdadeira estatura espiritual de um povo se mede pela capacidade divina de manter a ordem bíblica, a disciplina e a santidade eclesiástica sem a necessidade cruel de assassinar a reputação, o ministério e o nome daqueles por quem Cristo derramou o seu próprio sangue precioso na cruz.
Quando a igreja compreende que o altar é um lugar de cura e não de execução pública, as intrigas de bastidores perdem a força. O mercado paralelo de boatos fecha as portas e o Espírito Santo encontra, finalmente, um terreno limpo para operar o reavivamento e a reforma que tanto pregamos para o tempo do fim. E você? Já presenciou ou ficou sabendo de alguma situação em que uma conversa de bastidores ou uma quebra de sigilo em comissões acabou trazendo discórdia e destruindo a fé de alguém na sua comunidade? Se esta mensagem serviu como um alerta necessário para os nossos dias e te ajudou a compreender a importância de blindarmos o caráter da nossa liderança com base nos escritos de Ellen White, deixe o seu gostei. O seu like avisa ao algoritmo do YouTube que o público apoia conteúdos que buscam a verdade, a ordem e o fim do fanatismo e da fofoca nas igrejas. E se você não quer perder os próximos roteiros exclusivos, análises proféticas e revelações históricas que mexem com os bastidores do mundo cristão, clique agora no botão de se inscrever e ative o sininho. Faça parte da nossa comunidade de estudantes sérios da palavra e nos vemos no próximo vídeo.